Olá, abençoados, graça e paz, bom dia a todos, glória a Deus pela vida de todos, aleluia. Amados, eu sou o pastor Francisco Lira, MGA João Pessoa, Ministério Sério para Pessoas Sérias, glória a Deus, o ministério que está aí pregando a graça, o verdadeiro evangelho há mais de 20 anos. Para ser mais exato, há 29 anos pregando o Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho, que Paulo disse que não há outro Evangelho, só há esse Evangelho. Amado, eu quero ler alguns versículos que diz assim, ó, Romanos 8, versículo 9. Versículo 9. Aleluia. Aliás, vou ler também o versículo 6, a partir do 6 até o 9. Pois o modo de pensar da carne é morte. O modo de pensar da carne é morte. Como assim carne? Por que carne? Porque aqueles que vivem de obras, né, que vivem, acha que as obras valem alguma coisa. Entendeu? Então, a mentalidade, o pensar da carne, entendeu? Que acha que tem que ser pelas obras, porque pelas obras o homem se gloria, né? Efésios 2:9 diz assim, não por obras para que ninguém se glorie. Então, versículo 6, Romanos 8:6 diz assim, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6 diz, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 5, versículo 1 diz assim, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que levou os nossos pecados. Por isso temos paz com Deus. Porque se a mentalidade de pecado, não temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus porque a mentalidade de pecado foi tirada. Jesus levou os nossos pecados. Jesus levou os nossos pecados. Não temos mais que nos preocupar com o pecado. Romanos 6,14 diz, não estamos debaixo da lei, mas da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei. Quem vive das obras da lei, debaixo da lei, aí tem consciência de pecado, porque a lei acusa, a lei diz o que você está fazendo que é pecado. O sistema religioso diz que nós somos pecadores, né? Mas aqui, o versículo 8, versículo 7 diz assim, porque a mentalidade da carne é inimizade de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-la. Versículo 8, Romanos 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem de obras não podem agradar a Deus. Aí versículo 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vocês. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o sistema religioso se declaram todos pecadores. Então, como é que o Espírito de Deus pode habitar neles se eles são pecadores? E se eles são pecadores, o Espírito Santo não habita neles, eles não são do Cristo. Como diz, né, Romanos 8:9. E, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Terrível, né? Então, se são pecadores, o Espírito de Deus não habita neles. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim, não sabeis vós que sois santuário de Deus, morada de Deus, e Deus não habita em pecador. Se você se considera um pecador,
Deus não habita em você. O Espírito Santo não habita em você. Se você não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, você não pertence a Ele. Sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo não vai habitar em quem tem pecado. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, nós somos santuário de Deus, este o destruirá, ou seja, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, que somos nós, é sagrado. Sagrado. Entendeu? Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Então, amado, hoje nós não temos pecado. Por quê? Porque Cristo levou. Cristo morreu pelos nossos pecados. E se ele morreu pelos nossos pecados e continuamos com os nossos pecados, então a morte dele foi em vão. Concorda comigo? A morte dele foi em vão, se continuamos com o pecado. No capítulo 7, 1 Coríntios 7. Aleluia. 1 Coríntios 6, aliás. 6:19. 1 Coríntios 6, 19 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Se tendes pecado, não sois santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo só veio habitar em nós depois da cruz, ou seja, depois que os pecados foram tirados. Depois da cruz. Na cruz Jesus tirou os nossos pecados. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos. Por quê? Porque foste comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso próprio corpo. Entendeu? E se tem pecado, não podemos glorificar a Deus no corpo. O sistema religioso diz que todos nós somos pecadores. E, ao mesmo tempo, ele diz que uma prostituta vai para o inferno. Mas por que ela vai para o inferno? Porque ela é uma pecadora. Ora, se ele é um pecador, então ele também vai para onde? Para o mesmo lugar da prostituta, que é uma pecadora. Eles não pensam nisso, né? Eles afirmam, né, categoricamente que a prostituta vai para o inferno. Se eles forem conversar com uma prostituta, ele vai dizer o quê? Que ela vai para o inferno. Por quê? Porque é uma pecadora. Mas eles também não se consideram pecador? Então, para onde é que eles vão? Para onde é que eles vão? Para o mesmo lugar da prostituta. Amém, amado? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco para todo o sempre. Então, amado, que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento para que você possa servir a Deus, não a carne. Entendeu? A carne diz que você é um pecador, mas se Jesus tirou os pecados, então aí não tem mais pecado. Então você poderá servir a Deus como templo de Deus, como santuário de Deus. Amém? Graça e paz.